amores! Pois bem, o ano de 2023 já está acabando, né? Faltam menos aí de uma semana, né, pro ano acabar. Então já se passou o Natal. Espero que vocês tiveram aí um bom Natal, um excelente Natal, juntamente com as pessoas que vocês amam. E hoje, então, eu quero conversar com vocês as minhas melhores leituras que eu tive em 2023, neste ano aí que já está se findando. Foram algumas leituras, né? Algumas eu trouxe aqui pro canal, outras não. Mas todos foram livros, assim, eu não posso dizer que essa leitura eu perdi tempo, essa leitura não tirei nada de interessante dela. Eu acho que foram todas leituras que me agregaram na minha vida de alguma forma e que me fizeram conhecer um pouco mais sobre algum tipo de assunto. E aí eu separei aqui alguns dos melhores, né? Eu li sobre desenvolvimento pessoal, de relacionamentos e também, né, claro, da literatura. E aí eu quero trazer aqui pra vocês então. E aí então, vamos começar. Eu tô aqui com 5 livrinhos, na verdade, e tem mais um digital que eu quero então começar por ele, conversar com vocês. Então, o primeiro livro que eu quero conversar com vocês e que foi, assim, uma leitura excelente foi o livro Sociedade do Cansaço, do autor Byung-Chul Han. Pois bem, esse livro, ele me pegou de uma tal forma, no sentido de conhecimento, no sentido mesmo filosófico. Esse livro, ele faz a gente pensar sobre como que eu tô lidando mesmo com a vida. Eu só tô vivendo, na verdade, eu tô existindo, só existindo ou estou vivendo? Eu tô querendo agregar coisas boas na minha vida, eu estou sendo uma pessoa boa, eu estou querendo desenvolver-me como uma pessoa excelente, como uma pessoa que constrói não só para si, mas para o outro também, né? Para o meu próximo, para aquela pessoa que fica perto de mim, ou às vezes que eu posso influenciar mesmo se ela está longe. E essa Sociedade do Cansaço também, do Byung-Chul Han, ela me fez acreditar que os seres humanos, eles têm uma capacidade enorme, nós temos essa capacidade de nos adaptarmos e de seguir muito a manada. Então, lendo aquele livro, eu fiquei pensando, poxa, eu tô seguindo essa manada, ou eu tô sendo seguida, qual o meu papel aqui? O que eu tô fazendo? O que eu tô realizando de fato e de verdade? Então, essa Sociedade do Cansaço vai falar pra gente por que a gente se sente tanto cansaço assim, sabe? Chega o final de semana, tem até uma charge, que o autor, né, acho que é cartunista, né, fez os desenhos e o bonequinho tava assim, ai, final de semana, final de semana, final de semana, final de semana, ele desejando arduamente o final de semana, porque de segunda a sexta ele, assim, trabalhava muito, se doava muito, e no final de semana, quando ele não tinha nada pra fazer dentro de casa, ele se entregava totalmente ao cansaço. Então, ele não vivia, ele estava apenas existindo. Porque quando chegava no final de semana, não tinha nada de útil, não tinha nada de bom, porque ele já fez tudo de segunda a sexta. E quando ele chegava no final de semana, era um tédio tão grande que ele não sabia o que fazer. Que ele só ficava de segunda a sexta trabalhando, então foi aquilo ali que ele desenvolveu. E aí ele quis logo que chegasse a segunda-feira, e quando chegava o sábado e o domingo, ele não gostava, porque ele sabia que ele ia ficar um tédio muito grande. Então, somos uma sociedade que não está aprendendo a viver consigo mesmo, ou que não se conhece o bastante, que não consegue se desenvolver, sabe? Aquela essência, assim, de fora dos núcleozinhos, tem uma vida, tem um mundo muito grande, tem uma vasta oportunidade da gente poder aprender muitas coisas novas e desenvolver os nossos talentos também, aquilo que a gente quer pra nós de melhor. Pois bem, então este foi o livro Sociedade do Cansaço, que eu gostei bastante. E aí, em seguida, eu conversei com vocês sobre este livrinho aqui, Ego Transformado, de Timothy Kelly. Ele diz, a humildade que brota do evangelho e traz a verdadeira alegria. Bem, pessoal, esse livro aqui, ó, livreto praticamente, né? Ele tem cerca de 48 páginas, então é um livreto. E se você ler esse livro, eu tenho certeza, você não será o mesmo. Se o seu coração for ensinável, você não será a mesma pessoa. Bem, o Ego Transformado vai falar então sobre aquilo que nos move. E Timothy Kelly aqui, ele vai contar pra gente que o ego
é você apenas olhar para você mesmo e você não pensar no outro. É se o outro ganhar, você vai ficar triste. Então aqui ele vai dar sinais de você identificar se você é uma pessoa egoísta, uma pessoa ególatra, que só pensa em você mesmo, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? O Deus deles é o ventre, ou seja, só pensa em si mesmo, só pensa no próprio umbigo. E alguns sinais, né, de egoísmo é quando uma outra pessoa, às vezes, está no mesmo patamar que você, ela erra, ou ela não se dá bem na vida, ou ela não se deu bem em algum tipo de projeto que ela tanto sonhava, que ela tanto queria, e aí você se sente confortável, você se sente feliz, você se sente alegre, porque ela não conseguiu, porque ela errou, porque ela foi repreendida na frente das pessoas. E aí o Timothy Keller, que inclusive, né, já está com Deus, ele vai contar aqui pra gente, né, que o C.S. Lewis, né, ele vai citar muito C.S. Lewis uma vez aqui, na verdade, mas ele vai dizer pra gente que a gente não tem o ego, na verdade, o ego que habita em cada ser humano, ele não tem a alegria em ser bonito, em ter uma casa bonita, em ter um carro do ano, em passar em um curso que ele tanto queria, em se formar numa das melhores instituições de ensino, em ler tantos livros. O ego, ele se move por fazer mais, por ser mais, por demonstrar que pode superar mais do que todas as pessoas. Então o ego, ele é competitivo, ele não sabe dividir, ele não sabe ouvir, não sabe se doar, não sabe parar para ouvir as outras pessoas, né? Então o ego, ele sente prazer em ter lido mais livros do que as outras pessoas, trazendo aí para o âmbito literário. O ego, ele faz com que quando um livro é criticado, os outros escritores zombem daquele escritor que teve uma crítica muito severa sobre o seu livro. O leitor, muitas vezes, né, se sente menosprezado porque leu menos livros do que as outras pessoas. Então, isso tudo detecta um sentimento de orgulho, né? Por que eu não consegui ler tanto de livros assim, né? Às vezes surge esse tipo de comparação e aí vem essa questão da competição. Ah, não, no ano passado eu não li, nesse ano eu não li tanto, mas no ano que vem eu vou ler tanto. É interessante a gente pensar, fazer essas reflexões, mas não pode ser movido por orgulho, por superar as outras pessoas, mas sim superar seus próprios obstáculos, né? Às vezes você tem uma dificuldade em ler certo tipo de romance ou ler livros de fantasmas, coisas do tipo, eu não sei qual que é o seu empecilho literário, mas muitas vezes a gente pode vencer isso, a gente consegue vencer isso, mas não querendo ser melhor do que as outras pessoas, né? A gente tem que ser melhor do que nós mesmos todos os dias, né? Superando aquilo que acaba nos impedindo de avançar, né? Fazer essa análise, por que eu não li esses livros que eu queria? Às vezes não seria nem um peso, né? Se colocasse assim, se você fizesse esse tipo de análise, mas porque você viu o outro, você fica aí com essa ferida aí por dentro, vamos dizer assim. Então o ego, ele sente prazer, né, de ter mais que o outro. Ele não sente prazer de, eu conquistei a minha casa do ano, o meu carro. Ele sente prazer em ter o carro mais lindo, em ter a casa mais linda. E o ego, ele é movido por isso, pela competição. E aqui ele vai falar também que o ego, ele é vazio, ele é oco, ele não tem muita sustentabilidade. Porque quando uma pessoa lembra do outro e não lembra da pessoa que é egoísta, a pessoa que é egoísta, ela vai ficar, poxa, mas a pessoa não me lembrou de mim e tudo mais. E leva aquilo pro coração de uma tal forma que deixa de conversar com outra pessoa que esqueceu de mencioná-la, que esqueceu de citá-la, de convidar, talvez. Então, a pessoa literalmente precisa de uma humildade no coração. Nós precisamos exercitar isso, nós precisamos ser pessoas humildes. Então, esse livro aqui. E aí, em seguida, eu fiz uma releitura, acho que eu já li esse livro, não sei, 2 ou 3 vezes. 1 a 3 vezes já. Que é o do C.S. Lewis, Como Cultivar uma Vida de Leitura. Esse livro aqui é da editora Thomas Nelson e eles vão deixar claro que é para livros de clube de leitura. Olha só que bacana, hein? Futuramente, quem sabe, aí tem um clube de leitura aqui no canal, então eu quero muito encaixar esse livrinho. Mas esse livro, gente, é uma preciosidade. Eu amo muito esse livro.
E aqui é uma reunião, então, de ensinamentos, de citações ou de pensamentos que C.S. Lewis teve durante toda a sua vida sobre a leitura. E aqui a gente vai saber, então, que C.S. Lewis, desde cedo, ele sempre foi muito influenciado, né, e pelos seus pais, a sua família, né, diz ele que na casa dele sempre teve corredores, né, de livros. Alguns livros ele podia ler, outros ele não podia ler. Inclusive na biografia dele, né, eu trouxe aqui pro canal, quando eu conversei com vocês sobre esse livro, eu conversei com vocês um pouquinho sobre a biografia dele. E aí, realmente, ele vai falar lá na biografia dele, né, que tinha muitos livros. E C.S. Lewis, né, ele era um ateu. E depois que ele se converteu, né, para o cristianismo, cada vez mais conhecido, principalmente também pela sua crônica, que ele escreveu, né, as Crônicas de Nárnia, que foi lá o primeiro volume, né, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E aí, a partir de então, as pessoas gostaram mais ainda do seu trabalho. Alguns livros dele é extremamente, assim, complicados de ler, e outros nem tanto, né? Outros você precisa mesmo de uma racionalidade para você poder estar conseguindo ler. Pois bem, aqui nesse livro, então, vai contar pra gente que ele gosta, na verdade, né, de mais livros antigos aqui que ele vai tratar, que são os livros clássicos, e aí ele vai falar pra gente que é preciso muito cuidado, porque às vezes as pessoas tomam ideias de livros que estão antigos, lá, empoeirados, que ninguém gosta de ler, mas que já existiam, ou seja, foi plágio. E é interessante a gente conhecer os livros antigos, os livros clássicos, os livros fundadores de um tipo de gênero, pra gente não ser enganado, né? Quando houver esse tipo aí de tudo, nada se cria, de tudo se copia. Então, aqui ele também vai falar, isso me fez gostar muito mais dele, que foi quando ele falou que ama fantasia, ama contos de fadas, ama literatura infantil. Eu super gostei, eu super amei, porque eu também é um dos meus gêneros favoritos. Eu gosto muito de contos de fadas, né, literatura infantil, gosto muito também de filosofia, e essas coisas fantásticas, sabe? De mundos, estilo assim, Senhor dos Anéis, essas coisas, sabe? Ai, toca, animais que voam, essas coisas assim, sabe? Aquelas coisas bem, tipo, foi inventado. Eu gosto bastante. Então, gente, como cultivar uma vida de leitura, literalmente, pra ensinar você a cultivar uma vida de leitura pautada na cultura, em boas escolhas. Então, não deixem de ler esse livro se você ainda não leu. Se você já leu, releia esse livro aí. E em seguida, eu trouxe para vocês também, né, eu tenho aqui o Margot, do autor Alfred de Musset. Pois bem, aqui neste livro a gente tem a Margot, que ela tem por volta de seus 16 aninhos de idade, e ela se apaixona, né, tem aquela borboleta nos estômagos, aquela coisa toda. E tem um rapazinho que sempre apacenta, né, lá na fazenda do pai dela, o qual o pai, né, caseiro da fazenda, e ele sempre gostou muito da Margot, só que a Margot nunca gostou dele, nunca deu ideia muito pra ele. E aí, certo tempo, né, a dona da fazenda, da qual a Margot, o pai da Margot era caseiro, era madrinha, então, de Margot. E aí ela chama a Margot pra ir, né, pra casa dela, é uma casa muito bonita, muito sofisticada. E lá a Margot encontra com o filho, então, de sua madrinha. E aí ela se apaixona bastante por esse rapaz. Só que esse rapaz nem dá bola pra ela, nem trata ela como uma criança, nem dá confiança pra ela. E aí, a Margot, acontece um fato extremamente, assim, delicado na vida de Margot, e quem vai salvá-la é esse rapazinho que ela nem dava confiança. E aí, no final, ela deixa muito claro, né, que o amor que ela sentia, né, por esse rapaz, passado e tudo mais, que não gostava dela, foi deixado no rio, que era onde, quando ela queria sucumbir, então, com a sua própria vida. Então, assim, esse livro me trouxe a reflexão de dar valor a realmente quem se importa. Claro, nós temos que ver valor nas pessoas, mas esse livro me ensinou sobre família. Você valorizar de fato a pessoa que está do seu lado. Porque nós já passamos da adolescência, ou né, muitos já estão na vida juvenil e adulto, idoso e tudo mais. Então, tiveram coisas, né, que muitas vezes a gente viveu, mas que muitas delas não nos acompanham. E o que realmente nos acompanha é aquilo que é pra ser nosso, aquilo que Deus dá pra gente.
Então, eu aprendi muito com esse livro, assim, o livro todo, o Alfred Musset foi falando, tiveram muitas coisas bacanas que eu aprendi, mas o final valeu toda a trajetória, assim, da leitura, de eu ter lido, e eu gostei bastante. Me fez pensar muito sobre família, sobre dar valor a quem está do lado, né? Sobre cônjuge aí, a família e tudo mais. Eu gostei bastante mesmo, porque quando ela estava mais, assim, muito mal, muito chateada, ela teve um período aqui que ela quase morreu, foi esse rapaz que ela nem dava confiança, que foi lá e que ajudou-a, e ela se apaixonou, teve um encontro verdadeiro com o amor. Não foi uma paixãozinha com borboleta no estômago, foi um amor de verdade, foi um amor sacrificial, amor ágape. Então, e aqui pra vocês. E aí, eu também li esse livro, que eu gostei bastante de ter lido, que é um livro clássico da literatura brasileira, que foi, então, A Escravizaura, do autor Bernardo Guimarães. Então, aqui a gente tem a Escravizaura, que ela é filha da Juliana, e filha também do Miguel, que é um português vindo aqui para o Brasil. Ele é um imigrante. Pois bem, pessoal, então aqui a gente... Acredito que você possa já ter ouvido aí desse livro da Escravizaura. Aqui a gente tem, então, essa mocinha de 17 anos de idade que é severamente assediada por Leôncio, um algoz muito, assim, ruim mesmo, sabe? Ruim. Ele persegue bastante essa escravizaura, então aqui a gente tem também invejas dela, sabe? As outras... Tem uma escrava chamada Rosa. Na novela, essa Rosa, sabe? Tira a paciência, coitada da escrava. Mas aqui no livro aparece pouco, assim, essa Rosa chateando a escravizaura. Mas a gente percebe também esse desejo dela de fazer isso com a escravizaura. Pois bem, então aqui a gente tem a escravizaura, ela é filha de uma negra com uma pessoa branca, ou seja, ela é mulata. Mas ela puxou a cor da pele mais pra cor branca, né, com a cor mais clara, não com a pele mais escura como é da sua mãe. Então, por isso, ela surgiu inveja dela, porque ela tinha uma tonalidade mais clara e não mais escura. E ela se autodeclarava escrava também, então ela não tinha, assim, muitas... ela tinha as seus dotes, ela tinha seus talentos, mas ela jamais se gabava disso. Mas, enfim... O que eu aprendi aqui dessa história é sobre ser quem você é. A escravizaura, ela nunca se deixou abater de certa forma. Na verdade, ela se abatia, mas ela não deixava que aquelas classificações das outras escravas, do próprio Leôncio, fizessem com que ela acreditasse que ela poderia se entregar a qualquer tipo de coisa que eles propuseram aqui para ela e manter-se na essência. Eu gostei muito que a escravizaura, seja ela ainda no cativeiro, quando ela fugiu, quando ela foi resgatada, quando ela ficou, então, com o seu verdadeiro amor aqui no final, ela era a mesma pessoa, só que ela estava lutando de forma diferente. Então, quando ela estava perto de Leôncio, ela era a mesma essência, mas ela impunha seus limites, ela falava de uma forma doce também, de uma forma muito meiga, mas da forma dela, da essência dela, e colocava os seus pontos, né? Isso não pode, isso pode, isso é interessante, isso não é... Da forma dela. Eu achei muito interessante. E depois também, quando ela se casou com o amor da vida dela, ela continuou com a mesma essência. E eu acredito que o que move também na nossa vida, né? O que nos caracteriza é a nossa essência, é aquilo que nós somos de verdade. Porque existem situações que vai fazer com que a gente, sabe... espalhe o nosso melhor perfume. Mas aqui a escravizaura, em todas as situações, ela sempre espalha o melhor perfume. Não são as situações que definem como que ela vai agir, como que ela vai se sentir, se ela vai ser amarga ou doce. Ela escolheu ser doce, ela escolheu ser educada, ser gentil. Eu achei incrível essa história e eu quero muito reler aqui. E para finalizar, então, eu li É Isto, Homem, de Primo Levi. Este livro, então, vai contar pra gente o próprio Levi, né, uma memória que ele teve em Auschwitz, né? Auschwitz é onde
os alemães nazistas prenderam vários judeus. E, gente, muito interessante nesse livro que, de assim, milhares de pessoas que foram para esse campo nazista, apenas 3 restaram. E aqui meu coração parte tanto porque o Primo Levi tinha um melhor amigo, era Roberto, Godoberto, eu esqueci o nome do melhor amigo dele. Eu gosto de escrever algumas coisinhas, pontos interessantes aqui atrás. E aqui na página 203 eu coloquei amizade. Deixa eu vir aqui, que aí eu acredito que vai aparecer o nome do amigo dele. 201, 202, 203. Muitos companheiros nos dão os parabéns. Primeiro entre Alberto, com alegria sincera, sem a menor inveja. Alberto não tem objeção alguma quanto à boa sorte que me tocou. Quando ele era químico, então eles levaram ele para o laboratório. Então o Alberto, ele não conta que ele sobreviveu e era o melhor amigo, sempre se alegrava com as conquistas de Primo Levi. E aqui era um lugar que você não podia perguntar nada, que você não pode falar nada, que você nada questionado. Então era muito difícil sobreviver. E aí apenas 3 pessoas, apenas Primo Levi, mais outros 2 homens sobreviveram. E aqui, gente, situação extrema, tamanco de madeira, sabe? É muito forte isso aqui. E eu gostei porque o Primo Levi nos leva a reflexão sobre... Lá dentro ele tava... Tipo assim, ele tava pensando, cadê minha família? Eu poderia ter valorizado mais minha família. Ele sentia falta de um suco, de uma comida boa, porque eles só se alimentavam de sopa, só sopa, sopa, sopa. E tudo lá dentro virava moeda de troca, as pessoas trocavam seus sapatos, seus uniformes, sua cama, as suas colheres, seu prato de comida, seu prato de sopa, na verdade. Então ele fez a gente... E me fez levar à reflexão as coisas importantes e essenciais da vida. Porque muitas vezes nós olhamos para aquilo que não é essencial, aquilo que é abstrato, aquilo que é muito superficial. Então, quais coisas são mais importantes na vida? Né? É o sucesso? O que vai custar aquilo ali para o sucesso acontecer? Sendo que se tudo aquilo passar, aquilo não era essencial. Então, essencial a família, um arroz com feijão, sabe? Aquela coisa, essa questão mesmo, como da escravizaura, de ter a essência para identificar aquilo que realmente é essencial na vida. Pois bem, fica aí a reflexão para você, me diga aqui embaixo nos comentários. Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar com vocês, né? Dos livros bem interessantes que eu li, das minhas melhores leituras. E aqui eu levei em consideração das reflexões que eu tirei. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado aí desses livros, né? Que vocês possam aí também estar lendo eles, que são livros muito bacanas. Eu acredito que vocês também possam gostar. E eu conto muito com vocês pra gente poder estar aí no nosso ano de 2024. Deus abençoe nosso ano. Para que a gente consiga aí estar caminhando mais uma vez, né? O canal vai para 3 anos esse ano de 2024 e eu conto muito com vocês, com essa participação de vocês, com, né, os comentários, as curtidas, compartilhamentos, e a gente se vê então, tá bom? No próximo ano e, na verdade, né, no vídeo de fechamento do último mês aqui de dezembro de 2023. Até lá, pessoal!